vamos lá, gente. Eu fui expulso de dentro do estádio Wembley e tive que vir aqui para fora para gravar esse vídeo aqui para o canal. Fui expulso porque o tempo é limitado para a imprensa ficar, senão, enfim, acho que tem jornalista que ficaria a noite inteira trabalhando ali dentro. Mas a gente vai para a área de entrevista com os jogadores. Eu falei com Casemiro, Fred, Antony, Joelinton. Essas entrevistas estão à disposição nas redes sociais da TNT Esportes. Mas enfim, aí os jogadores demoraram, claro, os do United principalmente pela celebração do título. E aí estourou o tempo que é dedicado para a imprensa ficar depois da partida, muito mais tarde do que os fãs, né, são permitidos ficar. Então, enfim, fui expulso e tô aqui na frente do estádio, tá? Dá pra ver o arco, né, do Wembley ali, o arco com o vermelho do Manchester United, campeão da Copa da Liga Inglesa. O 6º título do Manchester United na história da competição. Os maiores campeões são o Liverpool, que se eu não me engano tem 9 conquistas, e depois o Manchester City com 8, e agora o Manchester United com 6 taças na história dessa competição, que ela tradicionalmente é a menos importante das competições de expressão do futebol inglês. E quando eu falo isso, quando eu uso esse termo, é para tentar reduzir o que, na verdade, são os títulos que a Premier League disputa e geralmente conquista, e a parte da Premier League que geralmente disputa e conquista, liga menos, né? Mas dessa vez deu para sentir, eu acho que essa foi minha 6ª cobertura de final de Copa da Liga aqui em Wembley, deu para sentir um ar diferente, um ar de dois clubes que, no caso do Manchester United, está tentando se reacostumar com esses holofotes, e aí quando está longe dos que está mais acostumado, Premier League, Liga dos Campeões, esse que geralmente é um pouco menor fica maior, e a torcida veio e valorizou esse título, enfim, queria muito, mas nada como a vontade do Newcastle, né, cara? O Newcastle, enfim, não conquista nada desses de expressão do futebol inglês desde a década de 50, desde 1955. É a primeira final de uma Copa Nacional para o Newcastle desde 99, quando perdeu também aqui em Wembley, também para o Manchester United, mas naquele caso foi a FA Cup, foi a Copa da Inglaterra, não foi a Copa da Liga Inglesa, enfim. Então foi bonito ver o quanto que a torcida do Newcastle invadiu Londres. Tinha gente falando aqui que eram cerca de 100 mil torcedores do Newcastle que vieram lá da ponta norte da Inglaterra aqui para o centro-sul. É claro que, enfim, se a gente for comparar com o Brasil, são distâncias pequenas, mas para as distâncias inglesas é uma distância considerável, e vieram 100 mil quando 1/3 tinha ingresso para entrar aqui nesse estádio. Foi bonita a festa do Newcastle fora e dentro do estádio, também foi bonita a festa do Manchester United, valorizando, como eu disse, esse título da Copa da Liga Inglesa, cara. Até porque o United sai de um pequeno jejum, né? Um jejum que não é muito grande, mas para um clube do tamanho do Manchester United é considerado sim um jejum. Em 2017 havia sido a última conquista do United na Europa League. Eu estava cobrindo aquela final da competição europeia em Estocolmo, na Suécia, contra o Ajax, um Ajax pré-Ten Hag, né? E o Manchester United do Mourinho. E comparando aquele time que estava na capital sueca para esse time que hoje esteve aqui em Wembley, entre os relacionados, apenas 2 jogadores repetidos, o David De Gea e o Marcus Rashford. Todo o restante que conquistou aqui, hoje jogando ou ficando no banco de reservas, conquistou o primeiro título da própria carreira aqui no Manchester United, incluindo o senhor taças, o senhor troféus, Carlos Henrique Casemiro, Rafael Varane também, que é outro que já conquistou a beça, não por coincidência ambos que vieram do Real Madrid, né? O Casemiro que tem um histórico impressionante, cara. Eu estava fazendo as contas aqui, salvo algum engano, mas acho que não houve, foram 20 finais de Copas do Casemiro na carreira, entre clubes e seleção. E ele ganhou 18, cara. Essa foi a 18ª. A terceira final de Copa em que ele marca. Ele marcou na decisão da Champions contra a Juventus. Ele marcou numa decisão de Supercopa da Europa. Na temporada seguinte, a conquista do Manchester United da Europa League. Contra o Manchester United, portanto. E marca hoje aqui o primeiro gol dessa vitória contra o Newcastle. Eleito o melhor jogador em campo. Enfim, impressionante o quanto o Casemiro é um imã de títulos, né? E mal chega no Manchester United e já recoloca o time nesses trilhos, claro que não de maneira... ele não faz isso sozinho, né? Mas ele é uma pedra fundamental, não só para essa partida, mas enfim, para essa
transformação do Manchester United, né? Mas acho que a figura do Erik ten Hag, ela catalisa tudo isso, né? É impressionante o quanto que ele consegue transformar muita coisa que eu mesmo já tinha internalizado nessas minhas coberturas aqui de Manchester United desde 2016, de perto, como naturais e inevitáveis e algo que já fazia parte de um novo DNA do clube e que seria muito difícil de mudar. Quando o Erik ten Hag veio, quando o Casemiro veio e tudo mais, eu pensei, beleza, pode mudar, mas tá tão intrínseco que vai demorar. E eu estava errado, né? E muita gente estava errada, porque acho que poucos apostavam quase que num estalar de dedos como o dessa temporada. Lembremos que o Manchester United ainda está vivo na Europa League e está ali no bololô, que briga pelo título da Premier League, por mais que esteja um passo atrás de Arsenal e Manchester City. Mas de qualquer forma, essa é uma conquista importante, tá? É uma conquista importante, eu acho que não só para tirar esse jejum e tudo mais, mas para isso aqui, ó. Quando você é campeão, ainda mais esse título que é um título de meio de temporada, não é um título de Copa da Inglaterra que é já para o fim, não é um título de Premier League que é praticamente o encerramento. Tudo bem que esses são maiores, é claro, mas esse tem esse caráter especial de ser um título agora, né, no fim de fevereiro. Geralmente até um pouco mais cedo, né, mas por conta da Copa do Mundo, agora no fim de fevereiro. Eu acho que isso dá uma oxigenada no sentido, ainda mais para esse caso específico do Manchester United, de, pô, beleza, a gente está no caminho certo. E acho que isso pode ter um fator, pode acarretar em consequências interessantes ainda dentro desta mesma temporada nessas outras competições que eu acabei de citar. E lembra no começo do vídeo quando eu cito que eu estava ali na área de entrevistas esperando os jogadores e tudo mais? Aquela área fica entre os vestiários e a saída do estádio, onde estão os ônibus, os carros e tudo mais, né? O estacionamento do estádio, melhor dizendo. E, cara, deu pra ver o Sir Alex Ferguson passando, entrando para comemorar com o time e depois voltando. Eu tenho esse vídeo aí que eu fiz dele saindo. Uma pena que não deu para falar com ele, mas, enfim, sempre algo muito impactante ver o Sir Alex de perto. Não é a primeira vez que eu vejo, felizmente. Tem uma história muito interessante no jogo contra o PSG, pela Liga dos Campeões, aquela classificação impressionante, gol do Rashford de pênalti no finalzinho e tudo mais, aquela narração do Jorge Igor histórica. E eu estava já na área de entrevistas pós-jogo, porque quando a gente cobre Liga dos Campeões, a gente fica dentro do campo, né, atrás do gol, e tem que, portanto, para estar na área de entrevistas exclusivas, porque temos direitos de transmissão, eu espero que eu não esteja me enrolando muito e explicando direito. Para que isso aconteça, a gente precisa sair um pouco mais cedo, né, para andar de trás do gol, do campo para a área de entrevistas, enfim. Quando eu chego lá na área de entrevistas, sai o pênalti para o Manchester United, tem uma televisão, eu estou olhando, quando o Rashford faz o gol, eu olho para o meu lado, está o Sir Alex comemorando do meu lado. Foi um negócio, meu coração veio na boca. Mas enfim, um bastidor interessante, né, dessas coberturas que não são apenas o que vai para o ar, né? Não sei se esse vídeo do Sir Alex vai para o ar em algum outro lugar, porque eu mandei para o pessoal da TNT também, mas pelo menos eu coloco aqui porque é especial para mim e acho que seja especial também para você, torcedor do Manchester United. O dia começou muito mais cedo, né? Eu saí de Manchester no início do dia e como um contexto, a Inglaterra ela é muito bem conectada por trens, né? Por ferrovias, mas nesse momento está meio que um fuzuê, porque algumas estão em obra, várias greves, né, dos trabalhadores de diversas funções ligadas ao sistema ferroviário por aqui, apoio todas, por sinal. Mas, então, assim, tem sido sempre uma aventura pegar trem. Hoje não foi. Nesse sentido, não foi. O trem saiu na hora que deveria sair e chegou na hora que deveria chegar, mas foi um trem lotado, né? Porque é um trem que vem do norte da Inglaterra e, portanto, cheio de torcedores não só do Manchester United, evidentemente porque eu saio de Manchester, mas também torcedores do Newcastle, que, enfim, saíram de outros pontos do norte, não apenas de Newcastle. Então, assim, cara, foi interessante que eu fiquei numa mesa, enfim, as pessoas se misturam, né? Conversando com vários torcedores de Newcastle, de Manchester United, um cantando música pro outro, num clima super de paz, super show. E então, já deu, nessa viagem de pouco mais de 3 horas, já deu um clima de caramba, tô indo para uma final e tô indo para uma final em que
essas torcidas valorizam, né? Como eu disse aqui mais cedo. Aliás, nos últimos 10 anos é apenas a segunda final de Copa de Liga que não teve nem City, Chelsea ou Liverpool. Então, enfim, mostra como que as figurinhas carimbadas dessa década não estiveram presentes e quem veio de fora valorizou, porque, enfim, não tem esse histórico recente de bater carimbo nessa final tão constantemente. Então, sentir esse clima de final vindo para cá e chegar em Wembley é sempre especial, esse estádio aqui que, por sinal, completa 100 anos em abril. É isso? É, em abril, 100 anos, cara. É claro, não é esse, tá? Enfim, é o Wembley, mas é que o Wembley tradicional, ele foi demolido em 2002. Esse foi erguido no mesmo lugar, algo como aconteceu com o Maracanã, foi erguido em 2007. Mas enfim, o Wembley completa 100 anos em abril deste ano de 2023. Não sei se é como o Maracanã, acho que sim, eu converso com umas pessoas aqui, uns caras mais antigos e falam, cara, pô, o Wembley antigo que era bom. Eu falo que o Maracanã antigo pré-demolição é melhor. Então, enfim, estamos ficando velhos. Se você me permite, eu quero falar um pouquinho do jogo, né? E não só, enfim, da parte cosmética, que também é importante ao redor dele. Falando do lado do Newcastle, eu queria falar um pouco do Karius, porque ele cai de paraquedas nesse jogo, né? O Nick Pope suspenso pela expulsão contra o Liverpool. Dubravka sem poder jogar contra o Manchester United, já que foi emprestado ao Manchester United. E aí o Karius, que não jogava uma partida oficial há quase 2 anos, desde o União Berlim. E enfim, lembremos daquelas falhas dele contra o Real Madrid pelo Liverpool. Lembremos também que ele teve uma concussão naquele jogo, então não é apenas olhar para a parte técnica como algo isolado da parte médica. E eu estava naquele jogo, eu estava atrás do gol do Karius, cara. Atrás do gol do Karius nas 2 falhas. Eu lembro de ter ficado com muita pena dele. Você vê na época eu não sabia da concussão, né? Ninguém sabia. Mas você vê na cara dele o desespero, cara, de quem... Eu não consigo nem me colocar no lugar dele. Imagina você falhar naquele palco, enfim, o mundo todo te olhando, te julgando, enfim, coitado, cara. Então foi importante vê-lo, foi bonito vê-lo fazendo um bom jogo hoje. E eu não achei falha dele no gol do Rashford, tá? A bola desvia, não lembro em quem, não lembro o nome do jogador do Newcastle, mas a bola desvia e pra mim isso tira o Karius do lance. E ele faz pelo menos 3 defesas difíceis, cara. Lembremos, ele, com esse fator psicológico das falhas, ele é marcado por isso, e 2 anos de uma inatividade em jogos oficiais. E ele faz um muito bom jogo, vai. Porque teve uma defesaça no chute do Weghorst e depois outras 2 saídas interessantes, enfim. Então achei bonito e depois parou para falar com jornalistas. Gostei. Foi bacana vê-lo dando a volta por cima. E falar do Rashford, evidentemente, né, cara? Ele termina essa competição como artilheiro isolado com 6 gols. Agora, deixa eu ver aqui, são 25 na temporada. No pós-Copa, 20 jogos, 17 gols e 4 assistências. Ele está na mesa do Vinícius Júnior, ele está na mesa de temporada mais do que de pós-Copa do Mbappé. Não sei o que o Mbappé vai fazer hoje à noite contra o Marseille. Eles estão jogando nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, mas de qualquer forma, no pós-Copa, ele é o que tem os melhores números, né? Depois é o Osimhen e o Kvaratskhelia, Vinícius, claro, né? Mas enfim, é mais um degrauzinho, né? A primeira vez que o Rashford marca numa final de Copa. E é bonito vê-lo sorrindo mais uma vez em Wembley. Ver o Santos sorrindo mais uma vez em Wembley. Lembremos daqueles absurdos que aconteceram não só com eles, mas com Saka também depois de perderem pênaltis na decisão da Eurocopa contra a Itália aqui mesmo nesse estádio. 2 dos 3 voltam a sorrir aqui. E, enfim, criar novas memórias dessa vez positivas, né? É sempre importante. E eu citei rapidamente o Weghorst aqui, foi o melhor jogo dele com a camisa do Manchester United, tá? Eu achei o começo do jogo dele muito bom, participando bem da partida, distribuindo bem, enfim, sendo uma presença diária melhor do que em outras partidas que eu acompanhei dele. E, enfim, dá assistência pro gol do Rashford. E, cara, acertou muito mais do que errou, participou bastante de jogo. Então, assim, melhor partida do Weghorst e numa hora boa, né?
brilhar numa final não é algo trivial. Então, acredito que o jogador holandês tenha ganhado uns pontinhos com o torcedor do Manchester United, que estava mais um pouco paciente com ele. E também acho importante lembrar aqui dos protestos que a torcida do Manchester United fez aqui contra a família Glazer mais uma vez. E hoje não só foi importante fazer esses protestos por estar numa final, para não parecer que, se estamos bem, não reclamamos, reclamaram mesmo assim, mas também porque um dos Glazers, o Avram Glazer, estava aqui presente. A primeira vez que ele vem desde o jogo de abertura da temporada, aquela goleada sofrida para o Brighton. Então, ele que não costuma estar presente em jogos do Manchester United, hoje esteve e hoje viu a torcida de perto, pedindo para que a família Glazer venda o Manchester United, saia de qualquer conexão com o clube. E do outro lado também é bonito ver que a torcida do Newcastle fez uma festa, enfim, emocionada e emocionante mesmo depois do resultado já sacramentado, já nos minutos finais da partida. Enfim, bonito. Eu conversei com o torcedor antes do jogo, eu acho que eu vou colocar aqui essa entrevista porque ele cita que independentemente do resultado ele já estava feliz. Eu acho que isso encapsula esse momento muito bem. Por mais que eu tenha questões contra da onde vem o dinheiro do Newcastle United, e não só do Newcastle, mas enfim, já que estamos falando do Newcastle, e pode ser o futuro do Manchester United algo parecido também, não sabemos ainda. Cara, o que esse torcedor sente, o que vários torcedores sentem, é algo genuíno. E é por isso que esse tipo de projeto funciona também, né? Mas enfim, vamos ouvir esse torcedor. Acho bonito também trazer um pouco disso aqui também. It's a simple question, really. What does it mean to you to be here? After 20, 24, 25 years, it's restored the hope in the club again. It's that atmosphere again, just the anticipation and the excitement, which has been missing since Ashley was here. He killed all that, and it's back again. And it sends that. I got that tingle now down my spine. It's like I say, it's hope again. Even if we don't win today, it's just being here. It's fantastic. Does it feel like it's only the beginning? I hope so. I don't want to. I always try to stay pessimistic because Newcastle have let me down so many times in the past, but I've never given up that love for the club. So yeah, I hope it's the start of a new beginning. I wish it had been 20 odd years ago, but here we are now, and hopefully I'll see something before I die. Pois bem, parabéns ao Manchester United que tira da garganta o grito de campeão. Pode ser o primeiro do que pode vir a ser chamado de era Ten Hag, né? Deixa o amigão passar. Cara, não entendo nada de moto, mas porra, não é possível que isso não seja de propósito. Não é possível que não tenha um aparelhinho ali para diminuir esse barulho, mas enfim. Pode vir a ser chamada de era Ten Hag, cara. Se ele transformou tanta coisa em tão pouco tempo, imagina o poder do que isso pode vir a se tornar a médio prazo, a longo prazo, enfim. A sensação que eu tive aqui, que eu tenho cada vez mais que eu falo com os jogadores, falo com, enfim, e sinto de perto o que está acontecendo no Manchester United, é de que finalmente o clube está no caminho certo. Finalmente o futebol se encaixou e há uma união e há a sensação de que todo mundo comprou a ideia. E com essa qualidade e com, enfim, o que pode vir a se juntar nas próximas janelas de transferências e esse clube se tornando um pouco mais atrativo com o tamanho que já tem, a gente pode, enfim, vivenciar mais uma era histórica de uma história tão rica como a do Manchester United. E aos torcedores do Newcastle, gente, parece que é só o começo da retomada desse clube para as primeiras prateleiras do futebol inglês. É só você olhar para a tabela da Premier League e talvez o Newcastle United esteja na próxima Liga dos Campeões. Aí eu cubro um pouco mais de pertinho. Um abraço, obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.